dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Cresce Esclarece. Hoje é 10 de março. Eu estou meio confusa ainda com os meses estão passando tão rápido que a gente nem percebe, né? Acha que está em fevereiro, já estamos em março, né? Então, 10 de março, sexta-feira. Estamos aqui hoje para falar sobre imóveis comerciais, que é um tema bem interessante. É um tema que é raro a gente discutir muito sobre esse assunto, então é por isso que hoje a gente vai tirar as principais dúvidas sobre esse tema, que é bem interessante. Nós trouxemos aqui para falar sobre esse tema o nosso diretor, que é o senhor Francisco Pereira Afonso. Tudo bem, Francisco? Bom dia, Sônia. Bom dia, pessoal. O Francisco, ele atua nesse segmento, ele tem uma grande experiência, trabalha na região de Guarulhos e vai contar um pouco para a gente, vai bater um papo aqui com a gente. Então, quem tiver dúvida, já manda suas dúvidas pelo nosso Messenger, pelo Face, estamos no Face, estamos no YouTube, ligados com você. Então, queria que você falasse um pouco, Francisco, como é que está esse mercado de imóveis comerciais que estão à venda, né? Vamos falar um pouco primeiro da venda de imóveis. Está promissor esse mercado? No mercado de imóveis comerciais, a venda ele sempre foi promissor, porque a expectativa de rentabilidade para um investidor sempre é muito grande, né? Alguns imaginam que o imóvel dele pode às vezes até valer um pouco mais, mas quem dita essa regra é o mercado, né? Depende da sua localização estratégica, numa determinada rua, num determinado imóvel comercial, num determinado prédio, mas normalmente eles foram construídos ou já adquiridos no intuito de comercializar ele para obter lucro, né? E normalmente quem compra também vai adquiri-lo para obter uma renda aí, para fazer o seu laço, o seu pé de meia. Você acha que é vantagem, então, hoje, por exemplo, para quem está pensando em investir em imóveis, investir numa sala comercial ou num galpão, ou para depois fazer uma locação? Olha, depende muito do que você está, da rentabilidade que você quer obter num determinado tempo, tá? Porque em se tratando de adquirir um imóvel comercial para obter renda, você pode investir um capital maior, né, num imóvel maior, um aluguel maior. Só que a probabilidade de você ter os ovos numa única cesta, o risco também é maior. Então o pessoal da área, eles costumam diversificar um pouco. Em termos de vacância, né? A gente normalmente caminha nas ruas e vê que existem até uma quantidade até maior, ultimamente eu tenho percebido uma quantidade um pouco grande até de imóveis, principalmente lojas, né? Fechadas à espera de um inquilino. Nos shoppings, eu queria que você falasse um pouco disso também. Como é que você tem visto essa taxa de vacância no geral, nos imóveis comerciais? Bom, vou te falar primeiro dos shoppings. Os shoppings, eles, pelo que a gente está acompanhando, o investimento ele é muito alto. E essas lojas elas estão migrando para a rua, onde eles não têm tanto encargo e o produto dele é bem aceito, mas não tinha o valor agregado a ele é muito alto. Uhum. Então eles indo para a rua, eles teria isenção das promoções de aluguel, taxas de ar-condicionado, aquele monte de coisa que o shopping acaba com né? segurança, Conforto, tudo. Né? Então ele falou, eu preciso sobreviver. Então o shopping ficou muito caro, o produto estava encarecendo, né? Então esses que já estão no mercado há um determinado tempo, já previam uma época de vacas magras, eles desocuparam esses imóveis e procuraram imóveis na rua. As grandes redes, elas têm o shopping como uma bandeira e eles também têm lojas na rua, né, onde eu acredito que tem o maior fluxo de vendas, está na rua, né? Uhum. E você percebe que aqueles que não se prepararam para a crise, não renovaram, não tiveram seus contratos renovados, foram obrigados a desocupar os imóveis.
E esses imóveis hoje estão no mercado, o proprietário ainda não se adequou à realidade, né? Não foi feito ainda uma reavaliação daquele imóvel, né? Onde ele pode falar assim, bom, eu vou receber um pouco menos, ou de repente até um pouco mais, mas vai ter o imóvel ocupado, porque um ponto comercial hoje, ele tem um custo, né? Ele é caro, ele não é barato. Tem até aqueles... Eu cheguei a ver já aqueles condomínios, né, de lojas que ficam próximos de prédios residenciais, né? Você tem que pagar o condomínio, além do aluguel, né? E a maioria das vezes são lojas franqueadas. Uhum. Além de pagar o condomínio, ele tem que pagar a franquia, ele tem que pagar os royalties lá pro franqueador. franqueador. Isso onera. Então, vamos dizer assim, são os novos empresários, os novos comerciantes que viram naquele segmento um filão para não ser empregado. Uhum. Né? Mas ele não estava preparado para aguentar uma crise, porque quando a coisa está correndo bem, está tudo bem, ele vai ter um lucro razoável, um bom lucro, né? Tem até a valorização do ponto comercial onde ele está, mas essa crise pegou todo mundo, aquele que não tinha um lastro, não estava preparado, não tinha negociado o aluguel, não tinha preparado o investidor, que era o proprietário do imóvel. Alguns chegaram a adquirir o imóvel, quer dizer, todo aquele capital de giro que ele tinha, ele empatou todo. Uhum. Né? Então aí ele ficou sem condições de manter um estoque, negociar a compra e venda dos seus produtos. E como é que fica a questão do corretor numa situação dessa? Como é que ele pode orientar melhor o cliente? O corretor eu achei maravilhosa. O corretor dedicado, aquele que está vendo agora o mercado com uma grande mesmo oportunidade de negócios. Eu tenho conhecimento de proprietários que estão pagando os 2 primeiros meses de aluguel para o corretor. Né? Então o corretor ele tem que procurar esses nichos de mercado onde a rentabilidade dele é maior, mas o trabalho é gratificante. Uhum. Né? Você acha que para o corretor que se especializou ou focou nessa questão dos imóveis comerciais, ele está tendo bons negócios? Mas muito negócio, porque antes você tinha um cliente e não tinha o imóvel, agora você tem os imóveis, só para você ir atrás do cliente. Uhum. O difícil era você achar um bom ponto comercial. Então, às vezes, é o que eu falo para os meus corretores. Você vende a ideia e o produto vai de brinde. Porque uma grande ideia não tem preço. Uhum. E agora com imóveis melhores, né? Se a oferta ficar melhor e o corretor pode trabalhar mais à vontade, né? E tem poder de barganha, né? Não o corretor, mas o empresário, o comerciante. Tem grandes lojas de rede, tem grandes empresários aproveitando a oportunidade para abrir novas lojas. Aqueles grandes que não se prepararam, fecharam muitas lojas. E os pontos são estratégicos. Os imóveis, eu estou falando principalmente dos imóveis de rua. Uhum. Né? Então esses, você acha eles hoje num preço muito bom, né? O proprietário precisando comercializar o imóvel, né? Mas precisa do corretor. O corretor tem que ter uma visão ampla de mercado para poder saber o que naquele imóvel, o que cai melhor. Uhum. Sabe, eu vou falar de uma sorveteria, de uma padaria, de uma farmácia, um açougue, um mercado, uma lotérica. Nossa, uma infinidade de coisas. Então, eu acho que é um filão enorme para os corretores ganhar dinheiro. E em termos de valores, né, de metro quadrado, entre novos e usados, é muito diferente para você, quando você vai adquirir um imóvel comercial? Como é que funciona? Olha, imóvel comercial, às vezes o terreno vale mais do que o prédio. O que vale é a localização. Tá? Às vezes até o lado da rua, o lado ímpar é melhor que o lado par ou vice-versa. O tamanho, a frente do terreno. Tem uma série de quesitos que nós temos que levar em conta. Uhum. Lógico que o preço do metro quadrado de um imóvel novo é maior do que do imóvel usado, desde que os dois não estejam em locais diferentes, né?
Porque um imóvel velho num local bom vai valer mais do que um imóvel novo num local não tão bom assim. E o ponto também influencia no valor, né? É o ponto, né? Que a gente fala, o ponto é a localização estratégica do imóvel. Que às vezes para determinado segmento aquele imóvel pode ser interessante e de repente para outro não. Certo. E o que você aconselha? O que, na sua opinião, entre uma sala comercial e uma loja face de rua, qual que é o melhor investimento para locação, do teu ponto de vista? Olha, hoje eu sou mais as lojas de rua. Tem muita sala comercial, foram construídos aí vários prédios comerciais muito bem construídos, né, próximos de locais valorizados, próximos da Paulista, na Paulista, Berrini, tem vários, né? Então, próximos a grandes hospitais para os médicos, consultórios, né? Você não vai achar uma loja de rua ali, mas de repente esse segmento de imóveis comerciais para consultórios médicos, para algum determinado profissional liberal, próximo daquela região onde tem um âncora ali, eu estou dando exemplo de hospital, né? Você quer os principais médicos hoje, eles têm consultórios sempre ao lado de grandes hospitais, né? E esses são bem valorizados. E você acha que então é melhor, mesmo que seja na rua, hoje é mais vantajoso do que, por exemplo, num edifício onde tem a questão da facilidade de estacionar, segurança? Sônia, eu posso te dizer seguramente, tem que confiar no corretor. Tem que confiar no feeling do corretor. Porque você pode ter excelente negócio, tanto na rua ou numa sala comercial, de repente num galpão industrial, que está um segmento hoje bem estático, né? Parou mesmo, mas está gerando negócios, né? Então tudo hoje é negócios, são oportunidade de negócios. Vai depender também do conhecimento do corretor. Sim, por isso que eu falo, tem que conhecer o corretor, tem que confiar no corretor. Ele tem que ser um cara muito dinâmico, ele tem que ser o cara, geralmente falo o corretor ou a corretora, né? Ele precisa conhecer também bem o corretor, porque tem alguns que necessariamente gostam de ficar só na internet, não põe o pé na rua. Então esse que põe o pé na rua conhece o mercado, ele sabe, são os fiscais da prefeitura, deveriam ser os fiscais da prefeitura, né? Porque a gente está o dia todo na rua, todos os dias, né? Tem que ter bastante conhecimento para poder indicar a coisa certa para o cliente, né? A gente tem aqui alguns comentários, algumas perguntas do pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa. Mesmo que seja online, né? Ela é a casa de todo mundo aqui. Tem um comentário via YouTube, um corretor de Pirenópolis, em Goiás. Ele está agradecendo pelo conteúdo, ele é da Delegacia do Cresce de Goiás. Está desejando uma feliz sexta-feira para a gente. Muito obrigado, igualmente. E o Leandro Oliveira, via YouTube, ele tem uma dúvida sobre o período de locação de imóveis comerciais. Seria de 3 anos ou de 5 anos? Como definir essa média mínima? Olha, no imóvel comercial você não tem uma média mínima. Você pode fazer o contrato até por 1 mês. Tá? O de 30 meses é aplicado em locações residenciais em virtude da lei da denúncia vazia. Né? E o de 5 anos entra nas renovações, obrigatoriedade das renovações do contrato. Então isso depende do ramo de atividade que o locatário está exercendo. Se o investimento dele no ponto for muito grande, normalmente eles optam pelo contrato de 5 anos para ter o direito da renovatória. Francisco, você acredita que houve uma degradação naqueles chamados centros velhos, né? Como a gente tem aqui em São Paulo, antigamente a gente tinha grandes lojas no centro, que eram lojas famosíssimas, né? E hoje ficou à mercê de praticamente aquelas lojinhas pequenininhas e tal.
que você acha que aconteceu? Por que você acha que houve isso? Eu brinco lá com o meu pessoal, falta de espaço. Todo mundo hoje tem um carro. E se você está no centro, se você não tem espaço para um estacionamento, você está perdendo venda, você está perdendo cliente. Aí você é obrigado a migrar para fora do centro ou para dentro de um shopping. As grandes lojas, se você não tiver estacionamento, eles estão mortos. Hoje ninguém mais faz compra indo Não, de ônibus para o centro da não cidade. vai, né? a não ser que ele esteja passando por ali. É o fluxo de pessoas que também valoriza bastante o imóvel, mas as grandes lojas, as lojas, quem é que sai carregando mercadoria na mão? Eu me lembro quando eu era criança, existia o mapping ali no centro, né? Bem perto da Xavier de Toledo ali. A mercadoria era entregue no dia seguinte. E era o grande passeio das famílias, era fazer compra no mapping, né? É verdade, mas o que acontece é justamente isso, é falta de espaço. Né? E para eles montarem um estacionamento se torna muito caro. Né? Então ele está num ponto estratégico muito bom, mas como é que ele vai adquirir um espaço ali para poder fazer um estacionamento amplo para atender a clientela? É complicado, né? As grandes residências antigas, se transformadas em salas comerciais para atividades específicas e tal, você acha que é um bom negócio para alocação? Volto a falar, depende da localização, do ponto. Porque às vezes compensa você fazer um retrofit naquele prédio velho, para adaptar ele para um imóvel comercial ou prestador de serviço, do que demolir e fazer outro. Né? Então vai muito da localização dele. Normalmente... Do tipo de negócio que você está querendo Exatamente, implantar depende também. muito do tipo de negócio. A gente já vê, se você for na região da Santa Ifigênia, todas aquelas lojas, você passa ali e você olha, aqui no centro de São Paulo, ali é um verdadeiro shopping, né? Mas quem olha da rua vê lojas. Sim. Só que elas estão todas interligadas na parte de trás, nos fundos, ela só tem a fachada. Né? Então aquilo ali foram aproveitados os imóveis antigos, readaptados e viraram verdadeiros shoppings ali. E virou tradição, né? E é tradição, um centro né? específico de comércio eletrônico, né? Exatamente. E para a alocação de um espaço para o estabelecimento de um comércio, qual que é o percentual máximo indicado que o aluguel deve representar no faturamento? Quando você vai indicar um imóvel para o teu cliente, você orienta ele nesse sentido? Sempre. Isso é uma das funções do corretor para que o cliente faça um bom investimento. Normalmente, o mais comum é a continha rápida dele, tentar receber 1% sobre o capital investido. Mas hoje estão se contentando por 0,6, 0,7, já é um bom retorno para o investimento de um imóvel comercial. Porque normalmente o aluguel também é mais caro, né? Sim, pelo capital investido, aluguel é caro, mas no residencial é por aí também, é quase isso também. E quais os fatores que o corretor deve levar em conta quando vai oferecer um imóvel para alocação comercial? Bom, ele tem que ver, primeiro de tudo, documento. Documentação para que o cliente dele não entre numa enrascada, como a gente costuma dizer. E, normalmente, os inquilinos, hoje, eles necessitam que o imóvel esteja devidamente regularizado. Tá? Esse imóvel não pode estar correndo o risco de ser penhorado, arrendado ou arrematado em uma ação judicial qualquer, porque o locador tem aí um problema trabalhista, um problema judicial de dívida, né? E depois você vê a rentabilidade, vê o ponto, vê a duração, a gente fala duração, há quanto tempo esse imóvel foi construído, quanto vai se gastar para investir nele, né? Porque de repente o ponto é bom, mas o investimento para poder arrecadar o valor pretendido foge da realidade, aí não compensa. Aí o corretor tem que ter bastante jogo de cintura. Vocês viram que as dicas são muitas, né? A gente tem que ficar bem esperto na hora que vai oferecer um imóvel também. O corretor tem que se especializar nesse assunto, né? Tem que ter conhecimento mesmo. É isso aí. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso diretor, seu Francisco. Eu queria deixar esse espaço aqui, Francisco, para você fazer suas considerações finais.
Obrigado, Soninha. Quero parabenizar a todos por estar apoiando o nosso trabalho, apoiando o trabalho de vocês também, que quem está ganhando é o próprio corretor, né? E sabe que o Cresce está aqui à disposição. Tirar dúvidas, pode ligar, a gente, ou por e-mail, que geralmente é mais fácil, porque a gente pode às vezes não ter a resposta de imediato, e dá tempo da gente averiguar o que vai te responder, o que vai responder para eles, para que ele possa usar aquilo como um documento no dia a dia. É isso aí, gente. Né? É um prazer estar sempre com vocês. Semana que vem estamos aqui novamente. Que vocês tenham um bom final de semana e até mais.